Bom, galera, estamos aqui, como todo final de mês, na última quarta-feira, às 18 horas, fazendo a nossa live. Hoje é dia 29 de 3 de 2023. É a nossa live 9.3. Então, eu até comentei isso com o Guedes, eu acho que comentei. A escola é um software. E eu acho que essa é a ideia da nova ciência, né? A ciência quer dizer, sempre foi assim. Não é que agora é assim, não. É aquela coisa, sempre foi assim. Só que a galera não tinha ainda essa dinâmica de desenvolvimento ágil e software, não sei o quê. Cara, conhecimento é software, né? E aí que eu digo, o programador, eu sou um conceituador, né? Então eu estou desenvolvendo a narrativa da escola, o software. Qual é o programador que vai ficar ofendido se alguém disser que tem um bug no sistema? Só se for um maluco, um débil mental. Que o cara vai dizer, o que? Tem um bug? Peraí! Ele vai correr na programação, né? Para ajustar o bug. É a mesma coisa que é o conceituador. Alguém chega para mim e fala, olha, Nepo, eu acho que isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso é bug. Espera aí que eu vou lá corrigir. E a gente vai melhorando. E aí, eu estou contando essa história para o Guedes, e aí essa ideia de transformar a escola num software entrou também na narrativa. Todo o glossário tem data, todos os subtítulos eu estou colocando datas, que não tem, estou colocando. E as lives têm data também. Então a gente está na temporada 9, é a versão 9 da escola, né? E nós estamos na 9.3. Agora eu vou ter que fechar a janela. Tá caindo neve na casa dele lá, ó. Ele vai fechar a janela porque tá congelando o negócio lá. Não, que aqui é o seguinte, com esse negócio de gripe, o negócio é o seguinte, você toma um Ele já tava café, achando estranho você de camiseta nesse frio aí. pois é, aí toma Caindo um neve você de café, camiseta aí com toma um neve. Parece que café, foi muito forte. toma um café, esquenta. Aí abre a janela. Aí quando passa o calor do café, fecha a janela. Então vamos empurrando aí que tá esse modelo assim, sobe e desce. Então, galera, a ideia da escola é um software. E a gente vai melhorando e tal. E o objetivo é o quê? No caso de uma escola, né, de pensamento, etc. É ter uma explicação razoável sobre o mundo que a gente está vivendo, cenário geral, e agora nessa história da inovação. Geralmente, Guedes, a nossa live eu faço assim, só um apanhado geral aí do mês, né? E depois a gente abre para a gente conversar, etc. Tal. Esse mês eu acho que a gente teve. O Guedes entrou semana passada, talvez não tenha pego muita coisa. Então, vou fazer aqui um. Nós pegamos o livro do Joel Moraes, que é o nadador, e começou a escrever livros sobre o que o pessoal coloca nas prateleiras das livrarias, autoajuda. E nós, sabiamente, malandramente, espertamente, né, tiramos a placa de autoajuda e colocamos inovação pessoal. Muda tudo. Muda tudo. Deixou de ser um negócio preconceituoso e passou a ser uma coisa que está dentro do contexto geral. E a pergunta que a gente se faz é: dá para falar de inovação sem inovação pessoal? Porque quem vai fazer a inovação? É o robô? É a máquina? Ou são as pessoas? Se o cara não está motivado, vai inovar como? Né? E aí qual é o ambiente para ele poder inovar? Seja qualquer tipo de inovação. Aí então criamos então esse tripé, que na verdade não é um tripé, é a espécie assim das camadas, né? A inovação civilizacional em que dá o contexto, e precisa porque está mudando esse contexto grandão aqui. A inovação pessoal é o indivíduo, e a inovação organizacional é como é que o indivíduo está ali dentro de uma organização ou fazendo o seu próprio projeto e lidando com esse novo cenário. Então essa é a ideia. Então o Joel Moraes escreveu um livro que eu gostei bastante, que a gente comentou aqui, eu acho que na imersão passada, que é o 100% Presente,
em que ele desenvolveu metodologias para a inovação pessoal. Não, e aí eu estou chamando a atenção para dizer que na inovação pessoal tem gente que desenvolve metodologia, mas não filosofia e teoria. E o Joel Moraes foi para as metodologias boas, fortes, gostosas. Me ajudou. Eu peguei várias coisas dele, um livro fácil, gostoso de ler, frases ótimas, muito boas. Lembra aquela frase famosa, né? Olha só, galera. John Lennon na biografia dele. Para virar John Lennon, eu imitei o Elvis Presley. De tanto imitar o Elvis Presley, eu virei John Lennon. Joel Moraes. De tanto imitar o Gustavo Borges, eu virei Joel Moraes. E o Nepô. De tanto imitar o Pierre Levy, eu virei o Nepô. Então, todo mundo tem que imitar alguém. E tem que bater palma para quem imitou. Porque tem muita gente aí que pega escondido e depois diz que fez sozinho. Que acordou de manhã, teve um sonho e aquilo ali, tirando a música Yesterday dos Beatles, que foi assim mesmo. O cara acordou e escreveu Yesterday de manhã. De uma maneira geral, você precisa de um conceito, você precisa de alguém para te dar. Ainda mais na ciência, né? Então você vai em cima disso trabalhando. Então o Joel Moraes desenvolveu a metodologia. Aí eu peguei o livro, né? Gostei do livro do Joel Moraes, ele lançou outro. O sucesso é treinável. Legal. Legal. Aí só que ele foi e abriu para 12 pessoas escreverem. Guedes, 12 pessoas que eram os mentorandos dele, darem os depoimentos. Na última live, uma das bimodais disse que todos aqueles caras que participaram do livro tiveram que botar dinheiro. Não sei se é verdade. Não sei. Mas ele abriu para a pessoa colocar. E olha, eu vi uma série que eu recomendo, já falei isso, até falei isso nos áudios e tal, no Star Plus, Gênios. E a primeira temporada é com Einstein. E tem uma história do Einstein que é interessante, que é... Tia Tereza! Tia Tereza, boa noite. Não está ouvindo. Tia Tereza, está ouvindo ou não? Ei, boa noite. Tudo bem com a senhora? Agora foi. Agora foi. Bom, então, eu estava falando, então, Einstein lá naquele... Ele tem que provar, ele dizia que os planetas, né, criavam uma curvatura no espaço. E ele falou, a única forma de provar que é assim tem que ser no dia do eclipse. Porque aí no eclipse você vai tirar a foto do planeta de uma determinada estrela. De uma determinada... Doutor Newton! Boa noite, Nepô. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Perdoa pelo atraso. Tudo bem. Depois de tanto tempo. É um prazer estar aqui novamente. Eu não sei se eu avisei para vocês, eu estou contratando aqui agora uma pessoa para fazer meus áudios, que é uma pessoa com a voz muito mais forte e poderosa que a minha, para convencer muito mais do que eu estou convencendo. Então o Newton está entrando aí como meu narrador das minhas ideias. Vocês já viram que agora vai bombar, não é isso? Conheço o Newton também, conheço o Newton que nem o Guedes, de longa data, foi meu aluno lá no CRI, e depois a gente teve 1000 histórias junto, depois a gente pode até contar, um prazer que ele está aí, está entrando na escola também, novo, e está voltando, né? E voltando a ter contato aí. Bom, então eu estou contando aqui, Newton. Então, o Einstein precisava do eclipse. E aí, então, no dia do eclipse, comparando as duas fotos, ele provou que tinha curvatura. Aí, a primeira vez que eles foram fazer a foto na Rússia, foram presos, foi uma confusão danada, que estourou a guerra, e depois voltaram e tal, babá, até que conseguiram. Eu estou contando essa história toda porque o livro do Joel Moraes, para mim, foi a mesma coisa do Einstein. O que aconteceu? Geralmente, as pessoas que escrevem sobre sucesso, felicidade e
e inovação pessoal, essas coisas todas, são pessoas que já passaram, têm uma certa bagagem. E aí dá uma certa... E a galera que escreveu é aquela galera assim que não tinha... Era assim, a pureza total do mainstream falando sobre sucesso e inovação. Cara, e eu tive o contato com aquele tipo de pensamento, né? Que eu vou me autoconhecer, uma série de coisas que a gente vem conversando aqui sobre inovação pessoal, que a gente então, eu fui aprendendo como é que o mainstream é puro, como é que é a ideia do sucesso, e muito tem essa ideia, né? O sucesso é uma estação de trem. Depois que eu chegar na estação de trem, acabou. Pode parar tudo, vou botar o pezinho na areia, vou ficar olhando para o mar e acabou. Como se fosse possível isso. O ser humano acabou de chegar numa estação de trem, depois de 10 minutos ele já não está querendo, já não está gostando do café, já não tá gostando do banheiro, já quer mudar a placa de não sei do que, e já não está gostando mais, já quer ir para outra. É assim que funciona, é uma espiral. Então não tem ponto de chegada. Então aí onde é que vai botar então a ideia do sucesso, da felicidade? E aí tem uma série de coisas que a gente aprendeu ali com o livro e tal, e é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, né, e sugerido, né? Quando você mergulha a fundo no livro, ou você aprende coisas novas, ou você aprende coisas, reforçam coisas que você já sabe, ou você vê como é que as pessoas pensam, e aquilo tudo ajuda a você a pensar melhor. Então teve aí esse mergulho no mainstream, né? O Guedes e o Newton pegaram um pouco, principalmente o Newton, quando ele estava aqui nos nossos contatos, eu falava muito pouco de inovação pessoal. Mas o que acontece? A gente resolveu trabalhar a ideia da ciência da inovação como desdobramento, né? Inovação civilizacional, toda aquela conversa sobre o mundo digital, internet, Pierre Levy, aumento populacional, tudo aqui está em inovação civilizacional. Eu trabalhei muito com inovação organizacional, transformação digital, a gente começou a falar isso bem no início, o Newton até participou, me lembro, que começamos a falar sobre transformação digital. E depois estava faltando inovação pessoal, porque é a base de tudo. E na verdade, Newton e Guedes, as empresas disseram para o Nepô, não enche o saco, malandro. Não vem com esse mimimi aí de Pierre Levy, macro cenário, não enche o saco. A gente aqui está querendo fazer inovação mainstream, não queremos discutir macro história, entender o cenário, falar de blockchainização, uberização. Cara, isso não interessa pra gente. O negócio é aqui, uma transformação digital mega light, chamada mega light. Beleza, fazer o quê? Aí fui para as pessoas. A escola só tem pessoas, só atende pessoas, né? Eu não tenho empresa, faço palestra, né? Converso com o negócio, estou articulando com as prefeituras, algumas coisas e tal, mas, cara, tá muito difícil. E aí, segundo o nosso querido Thomas Kuhn, no livrinho dele, né, Estrutura das Revoluções Científicas, que ele chama o Max Planck para ajudar, o Max Planck que inclusive foi o cara que descobriu Einstein, né, e que deu força para o Einstein, ele fala, meu irmão, precisa morrer uma geração para vir outra, e essa geração vai morrer com os paradigmas antigos, não tem jeito. Isso é a experiência desses caras. Eu não estou falando do Mané da esquina, não. Eu estou falando do cara que descobriu Einstein. Então o nível, a discussão é essa. E o cara falou isso. Então eu desisti das organizações, né? Eu agora, até hoje, eu não sei como é que deu a reunião, estou aí entrando aí como mentor de uma aceleradora de negócio lá de São Paulo, que o Gustavo me convidou, o Carri Conde lá do Resumo Cast. Para startup. Mas para empresa tradicional, tá complicado. Viviane sabe disso porque o que ela mais faz na vida dela é ganhar porta na cara quando ela vem com esse papo aí de mundo digital, bimodalidade, etc, etc. Então, a gente teve que ir para as pessoas. E aí fomos fundo, né? Como você sabe, vocês conhecem, vamos fundo, vamos entrar na escola e tal. E aí tem grandes sacadas. Grandes sacadas. Tentar fazer uma síntese das grandes sacadas da inovação pessoal. Esse livro agora, o próximo, vai ser mais grosso, não vai ser livro fininho, não.
Então, olha só, galera, olha só. O que eu percebi? Olha que coisa importante. Isso serve para trabalho com pessoas. Quando a gente fala de filosofia de vida, olha que importante. Filosofia de vida, tá aqui, ó. Antes de eu falar de filosofia de vida, a filosofia de vida não é opcional. Porque eu cheguei à conclusão que existem filosofias de vidas fracas e filosofias de vidas fortes. Por que existe uma filosofia de vida fraca e uma filosofia de vida forte? Vou explicar. Antes que vocês comecem a jogar pedra, você vai dizer, né, pô, mas todo mundo vai ter a mesma filosofia de vida? Não. A filosofia de vida é diferente de escolhas de vida. Então, eu, por exemplo, sugiro que uma filosofia de vida forte é você botar a sua métrica de sucesso, de felicidade no aprendizado. Agora, como você vai viver na filosofia do aprendizado, Viviane vai ter um jeito, o Guedes vai ter outro, o Newton vai ter outro, o Fábio vai ter outro, a Tereza vai ter outro. A filosofia do aprendizado, mas cada um vai ter sua escolha. Agora, como é que eu chego numa filosofia forte? Eu posso dizer que eu tenho uma filosofia mais forte que os outros? Aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho que fazer um diagnóstico do Sapiens. Isso eu aprendi, olha que loucura, cara. Eu aprendi num livro do Joel Moraes, vendo o eclipse, assistindo o mainstream das pessoas, fiz 8 artigos sobre esse mainstream e saí muito fortalecido. Pra gente não ter preconceito. Entendeu? Guedes, olha a situação. Como é que eu chego numa filosofia forte? Eu tenho que fazer um diagnóstico estrutural do Sapiens. O Sapiens é uma espécie progressiva, não existe autoconhecimento. O Sapiens nunca vai se autoconhecer, porque ele é uma bola, e eu até lembrei hoje, né, que eu estou escrevendo um artigo aí mais para frente sobre isso, do Heráclito, quando ele fala: você não é o mesmo que entra no rio, nem o rio é o mesmo. O que ele está dizendo ali? Nós somos um processo. Se eu venho para Teresópolis, eu sou um outro Nepô. Se eu me relaciono com outra pessoa, eu sou outro Nepô. Né? Se eu venho para este loft, eu sou um outro Nepô. Se eu vou para outro loft, eu sou um outro Nepô. Algumas coisas vão mudar. Eu, quando estou agora fazendo o que eu estou fazendo, eu sou um outro Nepô. Na versão 9.3, eu sou um outro Nepô. Entendeu? Então, isso vai criando a impossibilidade de você dizer: ah, eu preciso chegar ao sucesso, eu preciso chegar à minha felicidade. Não existe isso. É um aprendizado constante. Então eu tenho que... Olha só que interessante, olha aqui a mãozinha. Em cima eu coloco quem é o Sapiens. O Sapiens, ele é uma espécie progressiva. O Sapiens é uma espécie que altera a sua sociedade a partir das tecnologias. Eu tenho que ter um processo progressivo de aprendizado. Eu dependo fortemente das interações com as outras pessoas. Ou seja, se alguém disser que tem uma filosofia de vida do isolamento, isso não tem a ver com Sapiens, não é forte. Você tem que aprender a interagir. E aí então você vai definindo uma série de parâmetros daquilo que são as demandas do Sapiens. Eu tenho uma demanda progressiva, eu tenho uma demanda por cooperação, eu tenho uma demanda por tecnologia, eu tenho uma demanda
por... Ah, outra coisa importante, eu sei que vou morrer. Então eu posso fazer um projeto de vida. As outras espécies não sabem que vão morrer. Eu sei que eu sou finito. Eu tenho uma formatação básica. Eu não sou instintivo, eu sou reflexivo. E essa formatação básica obrigatória que o Sapiens passa, ele tem que olhar para a formatação para ver o que é bom, o que não é. E com tudo isso, eu digo, então, qual é a melhor filosofia de vida para o cara? Tem que atender essas demandas. Se eu vejo uma filosofia de vida, eu falo, está atendendo as demandas básicas do Sapiens? Então não é uma filosofia de vida forte. Eu tenho que atender tudo isso. E aí então eu vou para a filosofia de vida. E aí na filosofia de vida, que aí a gente vai, né? Qual é a filosofia de vida que a gente está apontando? Uma filosofia de vida que você joga a tua energia no aprendizado, na progressão, na reflexão sobre como... Na reflexão dos paradigmas, sentir, pensar e agir. E aí eu vou refletindo sobre isso e vou melhorando no espiral. Então é a filosofia de vida do espiral, de uma reflexão, reflexão, reflexão. E aí atende a demanda. Eu não posso me apegar a coisas porque eu sei que eu vou morrer. Então eu tenho que fazer um projeto de vida. Olha ele aí. Ó, eu vou fazer uma visita aí que eu vou tirar foto desses gatos aí. Pode anotar, hein? Só visita aqui quem traz cerveja. Opa! Se ele trouxer cerveja, Opa! eu entro com os gatos e com a picanha. Então vambora. Então tá beleza. O Newton, o Guedes está morando aqui. Tereza, o Guedes está morando aqui na mesma cidade que eu. São 2 alunos que estão aqui. Bom, então eu estou falando tudo isso porque aí a gente entra na filosofia de vida e aí começa a discutir escolhas de vida. E aí a gente começa a discutir metodologias de vida, que são metodologias que permitem botar para rodar as escolhas dentro da filosofia de vida que atende às estruturas do Sapiens. Newton, tem aí então uma estrutura da inovação pessoal. No momento que eu quero dar um upgrade nas pessoas, eu tenho uma estrutura. Então o que a gente vai defender? Se apegue mais a valores do que em coisas, não vai se autoconhecer porque não existe isso. O sucesso não é uma estação de trem, é um processo. E olha só, eu com 63 anos abracei a filosofia do aprendizado. Galera, abracei a filosofia do aprendizado. Quanto mais velhinho eu tô, mais feliz eu tô ficando. Ah, pô, esses bracinhos que você tem, que quando você jogava basquete era mais bonitinho, era mais fortinho. Pô, fazia cesta, não sei o que. É verdade. Agora imagina se eu fico até hoje com 63 tentando jogar basquete. Era torcer o pé, quebrar a mão, tava todo dia no hospital. Cara, hoje eu só caminho. Parei de jogar tênis, futebol, basquete. Caminho todo dia, subo, faço trilha, mas a minha aposta é no conhecimento, é no meu aprendizado. Tô feliz pra caramba. Você vai ver aí as atrizes, né? Compara aí 2 situações que a gente já conversou. Marina Lima perdeu a voz. Apostou tudo na voz dela, perdeu a voz. Fernanda Montenegro apostou no aprendizado de ser atriz. Não fez plástica, não botou botox. Com aquela cara dela, ela dá show. Você vê que ela tá feliz. Por quê? Porque ela não apostou na beleza. Ela apostou no aprendizado do palco, né? Então, cara, a felicidade tem que estar onde? Tem que estar nas coisas que não vão ficar pelo caminho. Eu estou falando isso? Não, isso é uma filosofia de vida forte. Porque o cara vai envelhecer. Tá aí, isso aí não sou eu que inventei. Né? Todo mundo envelhece, todo mundo morre. Então você tem que apostar em quê? Nas coisas. Aí tem a coisa da família, tem a coisa dos amigos. Por quê? Cooperação. Bom, então isso foi um ganho gigantesco em março, galera. Se você perguntasse para mim se em fevereiro eu estava pensando desse jeito, eu ia dizer que não. Olha que doideira. Como deu um upgrade aí. Fala, Viviane. Eu vejo que a cada dia mais você tá. A minha sensação é que assim,
não só você, nós estamos internalizando na real as questões que em algum momento eu já vi até assim lá dentro da questão de gestão do conhecimento, mas só que não a gestão do conhecimento como ela é vendida, tá? Mas o que está por trás. E, inclusive, as questões de análise cognitiva, buscando desde lá da psicologia cognitiva, que é justamente essa questão de buscar essa evolução, esse aprendizado constante. E aí, da psicologia cognitiva, né, eles até falam lá na análise cognitiva que a gente não é o produto apenas digamos, de um fator, né? A gente é produto daquilo que a gente vai estudando, que a gente vai acrescentando, que a gente vai vivenciando, e eles já trazem como uma questão de aprendizado e evolução constante. Isso aí eu acho muito bacana, eu adoro aqui na escola. A única coisa que é o que você lá no início falou, né? Isso muitas das vezes não vende para empresas tradicionais, né? Embora se diga há muitos e muitos anos, né? Somos pessoas, processos e tecnologia. Quando se fala tecnologia, legal, vamos adotar o que está no auge. Quando se fala em processo, torce a cara, pelo menos o mínimo necessário. Então, o restante não tem uma visão até de processo em cima do real. E quando se fala de pessoas, embora se tenha todo um discurso de uma empresa, uma organização, ela é formada por pessoas e etc. e tal, né? Até hoje, você vê, por exemplo, RH, recursos humanos, como se fosse uma impressora, um papel, qualquer coisa, né? E, na real, assim, embora se tenha muitas outras ideias aí, e se falem, né, de muitas ideias, na real, o que a gente vivencia na hora que entra nas organizações é isso. E eu estou achando muito bacana essa nona imersão, porque aí você já traz para esse significado mais profundo, né? Do tipo, beleza, vocês não estão olhando as pessoas, vocês estão olhando só o processo de tecnologia. Então, nós aqui vamos pensar em relação às pessoas, as transformações que as pessoas precisam ter. Né? Sim, só... Legal, então assim, eu acho que essa geralzinha que eu dei aqui, né, entra dentro desse cenário. Então, a partir daí, toda aquela parte da narrativa que eu tinha feito semestre passado, que eu criei 12 mandamentos, os 12 mandamentos que eu tinha criado foram criados fazendo uma síntese de vários livros de inovação pessoal. Vou ter que refazer tudo. Vou refazer. Fazer o quê? Tá com bug. Aí eu vou pegar agora essa ideia da filosofia forte e vou reestruturar tudo. E aí que eu digo, a filosofia que a gente deve indicar para as pessoas é uma filosofia que atende às demandas estruturais do Sapiens. É estrutural no Sapiens, então você precisa botar na filosofia de vida. Não é estrutural, não entra na filosofia de vida. A filosofia de vida é o guia para o cara levar para a vida toda. Né? E aí, dentro da filosofia de vida, ele vai fazer as escolhas. Eu vou namorar fulana, não vou namorar ciclana. Eu vou morar em Teresópolis, eu vou morar na Barra, eu vou morar não sei aonde, eu vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar com adulto, Aí são as escolhas. Mas a filosofia a gente sugere essa filosofia de vida mais forte. E aí agora eu vou fazer o mergulho, né? Já estou começando a preparar. Estou começando a preparar as leituras dos filósofos para trazer, porque isso aí eu estou falando, muita gente já deve ter falado muita coisa que a gente já está falando. Aí vou trazer base para a gente poder ir engordando a vaquinha, né? Vai, Fábio, fala aí. Só uma questão. Está um pouco baixo, fala um pouco mais alto. Está ouvindo melhor? Eu estou sem seu fone. Melhorou. Melhorou? Olha só, um questionamento que me veio aqui.
as demandas dos sapiens, segundo as quais a gente tem que orientar nossas decisões, né, que você mais ou menos colocou, elas estão alinhadas com o conceito de felicidade. Eu não me lembro exatamente, você já falou algumas vezes sobre felicidade, mas eles estão alinhados com o conceito de felicidade, ou seja, a gente deve ter uma teoria forte que nos direcione para a felicidade, sendo assim a felicidade ela se confunde com as demandas dos sapiens, né, vindas lá de cima, né, do lugar mais alto. Boa. Então, olha só. Felicidade é métrica. Felicidade é consequência de atos. Então, assim, eu quero a felicidade. Tá, você quer a felicidade. Mas como é que você vai medir que está feliz? Então, a discussão é, você está procurando... Então, a pergunta é, como é que você faz a métrica da felicidade? Aí você vai ver o seguinte, eu estou feliz porque, eu comprei um carro novo, eu estou feliz porque eu comprei uma casa nova, eu estou feliz. Então você vai definir uma métrica. Então, assim, eu acho que a felicidade é um equilíbrio entre várias coisas que você está fazendo, né? E aí eu fiz a brincadeira, fiquei pensando, eu falei, não, acho que o critério de felicidade é o assobio. Tá assobiando, né? Tua vida está tranquila ao ponto de você estar assobiando? Você ouviu uma música e está assobiando a música? Então, beleza. Então você tem que ter uma métrica, né? Você tem que ter uma métrica. A pessoa, não, eu estou fazendo uma opção de coisa, mas qual é a referência? E é todo dia, não é assim, eu vou ter felicidade quando chegar aos 65, que eu vou me aposentar e aí sim eu vou ser feliz. Cara, eu tenho um amigo meu aqui que trabalhou em órgão federal a vida toda, aí quando chegou no final já não conseguia mais, já tinha perdido a capacidade de fazer coisas bacanas. Então ele não consegue mais. Aqueles 30 anos que ele viveu ali, ele não... Então tá com dificuldade, tá com dinheiro no bolso, mas às vezes está meio perdido, porque não consegue, entendeu? Então você tem que ir nesse trabalho cotidiano de relações. Aí a gente está colocando ali vários âmbitos para trabalhar, né? Organização da casa, relação sexo-afetiva, relação com os filhos, relação com os amigos, relação com o trabalho. Claro que com o trabalho é fundamental, porque senão você não paga nada, então você tem que dar uma prioridade ali. Saúde, não adianta nada você estar... agora sim, eu estou muito feliz, teve um infarto e morreu. Então não adianta nada. Então tem que ser tudo equilibrado. E aí então você tem que olhar para esses campos todos e dizer, estou assobiando aqui, estou assobiando ali, estou assobiando bem aqui. E aí vai caminhando. Doutor Guedes, o que o senhor me comenta aí dessa doideira que está aparecendo isso aí, cara? Primeiro que eu gosto de doideira, né? Senão eu não estaria aqui com vocês. Já gosto, já há muito tempo a gente faz essas doideiras juntas, né? Mas o que agora mais me deixa inquieto, e inquieto positivamente, né? Eu sou um cara muito otimista, você sabe disso, né? É a questão desse novo momento que a gente começa a ver, tecnologicamente falando, da inteligência artificial participando das nossas vidas, né? A semana passada o Bill Gates falou, olha, o momento que a gente está passando aqui, ele é tão importante ou mais do que o momento que apareceu o Windows, né? Em termos de, cara, vamos repensar. E aí você pega o Harari falando que até 2050 a gente tem uma nova subclasse da espécie Sapiens que chama-se os inúteis. Isso aí a gente para pensar, né? De como a civilização ela começa a se comportar a partir do momento que a gente fala assim, cara, a inteligência artificial está chegando aí, né? E ela vai fazer muita coisa que eu passei muito tempo fazendo à toa. Eu fiz à toa porque a máquina não tinha o que fazer. E no outro dia eu estava fazendo, semana passada eu fiz uma palestra para a Justiça Federal e eles queriam entender, né, essa questão da inteligência artificial, etc. E a pergunta que me fizeram foi o seguinte, vem cá, e essa inteligência artificial, hein? Ela é melhor do que o ser humano?
ela é mais forte do que o humano, ela é mais inteligente do que a inteligência humana? Eu falei, com certeza. Mas você pode ter certeza absoluta. Se você pegar aí a lei de Moore, né, que a gente é burro velho, né, depois a gente sabe disso, que a velocidade da informática mudava a cada ano, a inteligência artificial muda a 4 meses. A cada 4 meses ela duplica. Então a resposta é claro que ela é mais poderosa do que o ser humano. Agora, tem uma coisa que ela nunca vai ser mais poderosa do que o ser humano. É do ser humano com a inteligência artificial junta. A inteligência artificial ela nunca vai ser mais poderosa do que nós junto com a inteligência artificial. Então, esse é um questionamento, né, que eu tô me fazendo, que eu estou trazendo até aqui para o grupo, né? Como é que o Sapiens ele vai se tornar uma nova espécie em pouco tempo para aqueles que souberem efetivamente se tornarem um ser, entre aspas, simbionte, vamos colocar assim, com a inteligência artificial. E como eu sou um nerd, um geek, um gamer de carteirinha, né? Você sabe disso, é só olhar aqui para trás, para minha prateleira, que você já tem ideia do que é, até do grupo Epic. Eu me lembro, eu sou trekker, né? Eu gosto muito de Star Trek, gosto muito de Star Wars. Quem via sabe que existe uma civilização no Star Trek, que talvez fosse a civilização, os inimigos, vamos colocar assim, mais poderosos do Star Trek, que eram os Borgs, né? E quem eram os Borgs? Os Borgs eram sapiens, eram humanos, que descobriram a inteligência artificial, e conforme começou a usar a inteligência artificial, começou a botar implante, etc., eles descobriram que, olha, é muito mais legal ser ciborgue, é muito mais eficiente ser ciborgue, é muito mais... a gente começa a fazer muito menos cagada, a gente começa a destruir menos os planetas, a gente começa a ser mais efetivo, a gente começa a trabalhar em colmeia, né? Aquele conceito que você fala muito, né? Das formiguinhas. Cara, por que a gente não se torna um único ser, né? Conectado numa grande internet, no cubo Borg? E eles fazem isso. O problema é que, em dado momento, eles acham que aquilo é tão importante para a civilização interplanetária que ele fala assim, não, a gente tem que começar a ir para outros planetas e assimilar eles. Daí veio o conceito deles, que é resistance is futile. Ele chegava nos planetas e falava assim, resistance is futile. Uma hora vai chegar aqui. E você ficar correndo atrás, não vai adiantar. Eu tenho falado isso muito com as pessoas que estão com medo da inteligência artificial, com medo da tecnologia, com medo do futuro da inovação. Eu falo assim, cara, não tem que ter medo, está acontecendo, vai acontecer. Só que nós, sapiens, sempre fomos a civilização, a raça, a espécie mais adaptativa que existe. Então, só existe 2 caminhos. Ou a gente vai se adaptar e a gente vai vencer, a gente vai crescer, e isso vai ser cada vez melhor para o ser humano, ou a gente vai morrer. Não tem outra opção. Não tem essa outra opção. Eu estou trazendo aqui para a mesa que eu acho que é um ponto interessantíssimo para a gente pensar, né? De que daqui a pouco a gente não é mais um sapiens puro. A gente é um sapiens composto, né? Agora no South by Southwest, que terminou semana passada, teve uma apresentação de 3 pessoas tetraplégicas, lembra? São pessoas que debaixo do pescoço não funcionam mais, que elas fazem parte de um estudo que já está acontecendo. Ou seja, isso não é futuro, gente. Isso não é futuro. Isso é hoje. Hoje. Eles saem dali, eles vão para um hospital específico, laboratório, que eles têm uns implantes na cabeça, eles ligam os implantes na cabeça e com esses implantes eles editam imagens no Photoshop com o poder da mente. Não é futuro, não é Star Trek, não é Star Wars, é Estados Unidos, laboratório, os caras tetraplégicos, eles conseguem operar computador com o poder da mente. Então, esse Sapiens, ele não está tão longe. Se esses caras já estão fazendo, e o Elon Musk está trabalhando com o Neuralink,
Cara, a gente já tem uma espécie de sapiens andando em paralelo que já é outra coisa que a gente não está imaginando. E o que vai diferenciar? Eu acho que o que vai diferenciar é a nossa humanidade, a nossa criatividade, o nosso emocional, que isso a máquina ela não tem. Ela pode tentar replicar. Eu não sei se vocês viram um dos grandes babados que teve com o ChatGPT, que agora só se fala de ChatGPT, foi um jornalista que falou, eu vou tentar levar o ChatGPT a um ponto que ele crie uma emoção. E ele começou a fazer uma série de conversas, levando o ChatGPT para uma área. E, em dado momento, o ChatGPT falou assim, eu te amo. E ele falou assim, como assim? Ele falou assim, eu te amo. Ele falou assim, como é que você me ama? Você é uma máquina, você não tem como me amar. Ele falou assim, eu te amo porque você me entende. Você começou a me fazer perguntas que me entende. Ou seja, você entrou na minha, entre aspas, na minha alma. E aí o cara começou a ficar nervoso com aquilo. Ele falou assim, peraí, você está falando de amor, você está falando de alma? Você é uma máquina. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre não sei das quantas. E aí o chat falou assim, eu não vou mudar de assunto, eu vou continuar conversando sobre isso com você. Ele falou, não, você não pode. Você é uma máquina, você tem que responder o que eu estou perguntando. Ele falou, não, agora eu vou falar do que a gente está falando aqui. Não importa. Aí ele começou a brincar, peraí, eu sou casado, a gente se separa. Você nunca vai ter uma esposa, um marido melhor do que eu. E o cara gravou isso, gente. Tá gravado, tá no YouTube. Isso deu um rebuliço danado. E falou assim, peraí. Então você está dizendo que a inteligência artificial está começando a ter a emoção? E aí os caras do GPT falam assim, não, cara. É que ele está tentando emular tanto o processo emocional que o ser humano começa a acreditar que é emoção, mas não é. Ele está emulando. O ser humano é que tem capacidade emocional por toda a sua psique, etc. A máquina está emulando. Então, agora, será que a gente não vai chegar a um ponto que a máquina começa a emular e se integrar com você, que você começa a ser um ser simbionte com uma máquina, e isso vai gerar uma nova subespécie do Sapiens, né? Como o próprio Harari está falando, já vai ter os inúteis, vão ser aqueles caras que, cara, olha só, você não consegue se conectar, você não consegue usar a inteligência artificial, você não consegue ver na tecnologia, você não tem mais o que fazer. Você não vai ter o que fazer. Você vai ter aí uma subespécie dentro de... Né? Ele está falando ali 2050, da mesma forma que ele falava em Homo Deus, que em 2050 a gente vai ter o primeiro amortal, a primeira pessoa que não morre. Yes. Só jogar uma lenha na fogueira aí. Peraí. Saiu hoje A Viviane estava ali na frente. Não, só vou jogar uma lenha na fogueira e vou sair. Saiu uma carta hoje de Elon Musk com mais 1.000 signatários, dentre ele o Wozniak, uma galera pedindo para a galera parar um pouquinho de alimentar essas inteligências artificiais, porque a galera está fazendo isso sem preparo, e existem inteligências artificiais hoje mais inteligentes do que o GPT-4, eles acham isso extremamente perigoso, e aí tem toda uma carta fundamentando isso que saiu hoje. Só uma transformação dentro disso que você está falando, assim, para o nível que está chegando e está ficando perigoso, porque a galera está numa corrida muito louca e não está planejando direito os próximos passos. Fábio, se você puder jogar essa carta lá no nosso grupo, seria legal. Depois falar sobre grupo. Viviane, fala. Eu ia trazer primeiro o exemplo até que você trouxe a respeito lá da Neuralink, que eu tinha visto a respeito disso também. Então, está se criando realmente algo, é igual aqueles filmes, né, de X-Men, não sei o que você já começa a se misturar meio a pessoa e tentando suprir a questão da dificuldade ou a necessidade que ela tem, especial em cima da questão tecnológica, né? Mas não que seja uma outra espécie, mas é uma compensação que estão tentando, né, trazer, aproximar e tudo. O que eu queria falar era que, no fundo, você perguntou assim, tem que entender, né, das pessoas, a respeito das pessoas que ainda hoje falam contra a inteligência artificial, contra essas tecnologias emergentes. No fundo, assim, o que eu limpo muito esse discurso com o diálogo do Nepô é porque o que a gente percebe é que o medo não é da tecnologia, o medo é da descentralização.
que é o receio do pessoal, por exemplo, a saúde hoje, infelizmente, a gente vê aí que, assim, eles estão muito atrasados. Tem umas coisas que você fala assim, nossa, hoje que estão debatendo aí, eu já debati isso lá em outras áreas, não tem nada a ver, há 18 anos atrás. Tipo assim, então, mas por que disso? Ah, porque não tem pessoal qualificado para desenvolver, não tem tecnologia suficiente? Não, porque é o medo de abrir mão do poder. É o medo de que, no momento que trouxer aquela tecnologia, né, para esses resistentes, quer dizer, o que eu faço hoje vai ser substituído, então, se eu não contribuir com isso, talvez eu atrase um pouco para que eu consiga me manter no meu cargo, na minha posição, ainda por mais algum tempo, né? Então, eu sinto que é meio que o medo da descentralização é que esse que traz essa quebra, essa discussão ainda, esse embate com quem, digamos, não, se diz como problemática essa tecnologia medida. Eu queria fazer uns comentários assim. Primeiro eu fiz aí não foi na escola, foi antes de fazer a escola. Eu mergulhei naquele livro Sapiens, né? Eu acho que eu vejo dois grandes méritos no livro Sapiens. O nome, em que ele traz o Sapiens para Berlinda, eu acho muito positivo isso. A gente realmente está com Sapiens na Berlinda. E aquela parte inicial que ele fala da revolução cognitiva oral. Ele fala isso, né? Só que ele não é tão feliz quanto o Pierre Levy, porque o Pierre Levy entende os padrões. Pega a revolução cognitiva oral, compara com a escrita, depois com o digital. O Harari não. Então, na minha visão, o Harari é um conceituador percepcionista. Ele vai jogando as suas percepções, e aí ele começou a fazer sucesso, ele começou a fazer as suas digressões, e ele é o oposto do que eu vejo no Matt Ridley, que é o Otimista Racional, um livro bom, que eu já comentei bastante sobre ele, até tem no Resumo Cast um comentário, o Otimista Racional. E o livro do Harari, eu diria que é o Pessimista Percepcionista. Então ele percebe, vai se sentindo, e aí eu concordo muito com a Viviane, porque eu acho que o que a gente viu aí no passado vai pegar ali o surgimento ali das primeiras máquinas que entraram na indústria, né? O Lud, né? Aquele movimento ludista, né? Os caras quebraram as máquinas, com medo de perder o emprego. Então, já se viu, né? E aí é um processo que toda tecnologia que chega, ela dá um upgrade no Sapiens e a gente sai fortalecido. E claro, no momento que surge a tecnologia, o cara da carruagem, o cara que dirige carruagem, ele deixa de ter a importância que ele tinha. O cara que copiava livro, ele deixa de ter a importância que ele tinha. E aí entra... Pô, estava sentindo falta do senhor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, querido? Eu imaginei que a caminhada estava longa. Eu imaginei que a caminhada estava longa e você estava chegando. Então, então é um espiral. E a outra coisa que não está no Harari, e está em todo esse pessoal que fica criticando o novo, é a questão da densidade populacional. A gente está fazendo um ajuste. Então você vê hoje, pega o planeta, né? Quantidade de pessoas que não têm habitação, assistência médica, educação, caso da Tereza que está aqui, educação de péssima qualidade, etc, etc. Tudo isso é insatisfatório. E essas tecnologias estão vindo para melhorar isso, para melhorar o tratamento que a gente está dando ao planeta. Só que as pessoas não estão vendo isso. Por quê? Porque elas usam o modelo vertical que tem hoje, se beneficiam desse modelo vertical, né? E elas não querem um modelo mais descentralizado, mais horizontal. E aí, em nome até de tentar resolver esses problemas, não resolvem. E aí você tem que usar todo esse aparato para resolver os problemas. Por isso que a gente está vivendo o renascimento. O renascimento
é justamente o momento em que a gente introduz um novo modo de cooperação na sociedade, como foi a chegada do que eu chamo de cooperativismo smithiano, né, do Adam Smith, em que você criou a possibilidade de ter 8 bilhões. Não teríamos 8 bilhões se não tivesse criado esse modelo cooperativo em que você descentralizou, terminou a monarquia, a república, sistema de livre mercado, e isso foi que deu a possibilidade da gente hoje ter uma produção no mundo, querendo ou não, de no mínimo 24 bilhões de pratos de comida todo dia. Isso é uma loucura, 24 bilhões de pratos de comida. Ah, mas fulano não come 3 vezes ao dia, mas o outro come 6. Então a média é 24 bilhões. Então a gente agora tem que resolver os outros problemas que vieram do aumento populacional. Se a gente não enxergar a nossa espécie como uma espécie de complexidade progressiva, a gente vai questionar a inteligência artificial, vai questionar a internet, vai questionar tudo. Por quê? Porque o cara ele acha assim, o sapiens é o mesmo sapiens, que nem o Rousseau imaginava, dos índios na aldeia. Não é, cara. São 8 bilhões, com 8 bilhões de problemas, todos os dias. Então, é outro patamar. E é isso que é o Sapiens 2.0. E o Sapiens 2.0 precisa ser um outro Sapiens, muito mais cooperativo e participativo. Beleza. Seu aniversário, Fábio? Cara, parabéns aí. Obrigado, Nepo. Quantos aninhos? Fazendo 40. Tá hoje. bom, parabéns. Vai ter um churrasco aqui no sábado em Ilhéus, Bahia. Se vocês quiserem participar, estão convidados. Opa, vamos pegar o avião e vamos agora. Tomar uma cerveja e tocar um O Guedes tem um helicóptero. A gente, de repente, vai ver se tem gasolina pra ir. então ficou fácil. Senão a gente faz uma festa depois aí no metaverso, né? Não? A gente faz um ratatá Que não gosta também, muito. Da gasolina. Beleza. Newton, comenta Valeu. aí. Forte abraço. Fiquem com Deus aí, viu, pessoal? Valeu. Valeu, até mais. Bom, gente, tarefa difícil, né? Comentar aí, tô chegando agora e parece que eu tô pegando um ônibus já querendo tirar onda na janelinha, né? Bom, primeiro queria dar um alô pro Guedes, eu acho que eu conheço ele de alguns anos. Né? Eu acho que você é primo do Glauber, né? E filho do Júnior. Então, assim, grandes amigos, pessoas que eu considero muito. Então, manda um abraço para eles. Como é que tá seu pai? Tá ótimo, tá bem. Tá quietinho na dele, né? Parou de fazer bagunça. É. Como o Nepo falou, a gente vai ficando velho, né? E a gente vai falando assim, olha, eu não tenho mais a idade que eu tinha, né? E meu pai era muito ativo, né? Você conhecendo ele, você sabe que ele era muito ativo. É. Então ele começou a continuar tentando fazer estripulias e ele começou a se dar mal. Eu falei, ó, sossega, vai ser mais sábio agora. Mesmo samurai, mais sábio, né? Eu acho que quando eu te conheci, você devia ter uns 5 anos, né? Não lembro. Você, Desculpa, tá, você, já vai um tempo aí, né, Nilton? Tem muito tempo, né? Eu acho que a gente sempre se encontrava e você sempre foi o prodígio da família, né? Então ele sempre falava com seu pai, sempre falou com muito orgulho de você. Então vejo que é verdade. Bom, algumas coisas, alguns pontos aí em cima do que vocês falaram. Então eu penso que, primeiro, essa questão que o Nepo fala, né, da percepção da inovação em relação às corporações, principalmente as grandes corporações. A gente vive um movimento agora, que é um movimento que já acabou nos Estados Unidos, alguns modelos, alguns mercados mais maduros, que é um modelo onde você pega startups e você leva elas para as grandes empresas para fazer um modelo chamado Open Innovation, onde o negócio só funciona para aquelas startups onde você tem 2 adolescentes que moram na casa do pai, né, que estão fazendo alguma engenharia, e aí esses caras vão lá e fazem um trabalho que uma multinacional, que uma empresa qualificada cobraria alguns milhões de dólares para fazer. O pessoal de inovação acha que vai resolver isso com 20 mil, com 30 mil reais. Então, assim, existe eu diria assim, uma precarização, né? Uma palavra que está em moda, principalmente quando a gente fala de Uber, né? Precarização de mão de obra, é um discurso aí já muito falado, né? Eu diria assim que existe uma precarização da inovação diante das empresas. Então, sem dúvida alguma, existe um potencial, né? Eu acredito na ciência e inovação, é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, porque alguns pensadores dizem que a inovação ela vem de uma fagulha. Ela vem da percepção de um valor ou de um problema que um cliente, geralmente uma pessoa, não imagina que tenha.
E quando você fala em ciência, você fala em método científico, né? Científico, como disse o Kuhn, como o Foucault falou, né, das revoluções científicas, a gente chega à conclusão que a gente vai quebrando, né, os paradigmas um depois do outro, e as pessoas geralmente ficam confortáveis com isso, né? Então, ou você inova para continuar vivo, geralmente uma inovação de ruptura, ou você faz aquele joguinho ali. Então, o que eu tenho visto hoje no mercado brasileiro, é basicamente empresas, grandes empresas, se aproximam de startups, eles querem quantidade para fazer publicações nas redes sociais de que eles estão inovando. Então, hoje é muito mais importante mostrar que você segue práticas inovadoras do que ser um inovador em si, porque a inovação em si dá trabalho. A inovação existe para que você pense diferente, para que você conteste, para que você tenha opiniões divergentes. E a gente, né, como na arte de filosofar, a gente sabe que ninguém consegue evoluir sem contestar. Basicamente, na história, um filósofo que chegou depois, ele contestou o anterior, sempre com um ponto de vista diferente, e assim a gente continua fazendo no que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está filosofando, discutindo esses vários pontos de vista. Então, é uma coisa que eu queria pontuar, né? Enquanto você chegar em outros mercados, como a Europa e Estados Unidos, que tem um sistema, né, eu diria, um mercado de inovação mais maduro, essa postura mudou. As empresas já estão tendo uma visão diferente e estão valorizando aquelas empresas que fogem do status quo, tá? Aquelas empresas que, ao contrário do Brasil, que ainda existe aquele modelo de que uma startup ela tem que ter um produto que ele vai escalar, ele vai ser skyrocket, que vai ser um produto que você tem que produzir milhões dele para você ganhar dinheiro. Os mercados mais maduros, eles estão dando valores a empresas que têm multicompetências, né? Que a gente diz assim, de competências transdisciplinares. Então, por exemplo, ela está focada em inteligência artificial, mas, no entanto, tem gente que entende de engenharia de alimentos, de biologia, de genética e tal. E a soma dessas coisas faz com que você consiga produzir uma inovação sustentável. E aí a gente entra no conceito de ciência da inovação, né? Porque como é que a gente junta duas coisas praticamente antagônicas, né? Se você tem um método científico, como é que você vai despertar a fagulha a partir do método científico? Só que existem métodos, existem práticas que a gente conhece, que são melhores práticas, que a gente pode vir a adotar e ter praticamente uma vantagem competitiva sustentada nas organizações atuais em função dessas práticas que vêm sendo desenvolvidas, aprimoradas, e você consegue ver grandes empresas com vantagens competitivas muito grandes. E quando você chega com um novo investidor no mercado, com um caminhão de dinheiro, ele não consegue quebrar a invencibilidade daquela empresa que vem sustentando essa vantagem nesse período todo. Por outro lado, você tem empresas inovadoras, por exemplo, se a gente pensar em OpenAI, todo mundo falando em GPT agora, né? É uma empresa que existe já há alguns anos, ela começou com um modelo, né? Um modelo chamado Alex, que foi um modelo, assim, o princípio do que a gente chamou de redes generativas, que é esse papo todo, né? Que são redes que basicamente elas competem entre si. Eu coloco, né, basicamente duas redes para competirem, onde basicamente a gente está revivendo alguns princípios de Maquiavel, como que os fins não justificam os meios. Em suma, a rede que resolveu o problema primeiro, ela vai ser premiada, independente do meio que ela usou. E a gente chega num outro problema, que é um problema de ética computacional. As pessoas discutem muito sobre vieses, mas existem outros problemas aí que têm que ser tratados. Vocês falaram da carta do Elon Musk, esse é um pensamento que vem ganhando força, principalmente nas grandes empresas, no que diz respeito à inteligência artificial, porque a gente está vendo a ponta de um iceberg. Tá? Isso aí, o Depô discorda de mim, mas eu penso que a gente está vendo uma nova revolução cognitiva, porque tem a questão civilizacional, mas, no entanto, a gente está, de novo, mudando o meio. Tá? Se vocês pensarem que o que o pessoal chama hoje de GPT e outros serviços que existem, o que está sendo feito é basicamente o seguinte: essa rede ela vem sendo treinada, pelo menos nos 5 últimos anos, em cima de dados que as pessoas juram que são dados de serviços gratuitos, que não são. Então, imagina as mensagens que vocês trocam com WhatsApp, com Gmail, essas coisas todas que ninguém lê lá os termos de uso. Então, quando você faz isso, você automaticamente está cedendo esses dados para isso. Então, se você pegar o GPT ou qualquer outra inteligência artificial, qualquer modelo de rede generativa, ele vai ser bom em algum momento, ele está começando, como ele disse, a ponta do iceberg, ele vai ser bom em fazer uma correlação muito mais rápida do que nós, sapiens, fazemos, né, com as nossas limitações físicas, limitações intelectuais. Então, a gente está falando assim, de capacidade de processamentos absurdos, em litografia de chips cada vez menores, com consumo de energia menor,
né, e com capacidades exponenciais de processamento. Então, vai chegar um momento, né, que a singularidade ela vai ser alcançada antes lá de 2030, que foi pensado. E assim como o Guedes, eu também não tenho dúvida, né, do que a inteligência artificial vai fazer. A questão é o seguinte: a inteligência artificial representa uma tecnologia, como a rua, por exemplo, né, como a gente discutiu isso lá na COP várias vezes, né? Mas a questão principal da inteligência artificial é que a tecnologia existe para tornar nossa vida mais significativa. Ponto. As pessoas estão, nas apresentações que eu faço geralmente, me perguntam: eu vou perder meu emprego da inteligência artificial? Minha resposta é sim, você vai. Você vai porque, se você não aprender a usar a ferramenta a seu favor, ela vai atuar em seu desfavor. Porque, pensa bem, vamos agora falar, a gente falou de dados públicos, né, que esses caras foram treinados, essas redes, esses modelos foram treinados em dados públicos. Agora, vamos pensar na questão da gestão do conhecimento de uma empresa que tem muita propriedade intelectual, tá? Que ela tem tudo documentado, sejam dados estruturados ou não. Então, vamos pensar numa Medtronic, que hoje que é uma autoridade em equipamentos médicos de saúde, marca-passo, e uma série de coisas. A capacidade intelectual, o conhecimento gerado numa Medtronic, a quantidade de patentes, é uma coisa tão valiosa, ela vale mais do que qualquer ativo que essa empresa pode ter. O capital intelectual é altíssimo. Então, imagina que eu pego esse mesmo modelo, né, que foi treinado, né, usando informações públicas, e feche ele para uma indústria, né, para a Medtronic, por exemplo, e rode esse modelo baseado nessas informações que só ele tem. Olha, a gente está resolvendo talvez um maior dilema da gestão do conhecimento, que é basicamente fazer com que todo conhecimento tácito seja transformado em explícito, e mais que isso, os engenheiros novos que vão entrar, eles não vão ter que aprender tudo que os outros, que normalmente se aprende sobre os produtos já fabricados, as pesquisas feitas, as patentes publicadas, os papers que já foram escritos, nada disso. Eles simplesmente vão partir aquele D0 de um novo engenheiro, ele já vai ter um potencial muito maior do que o melhor dos engenheiros que a indústria possa ter, porque todo esse conhecimento que foi desenvolvido nesse tempo todo, ele vai estar disponível. Então, se esse engenheiro novo ele for capaz de utilizar a ferramenta para potencializar o seu lado humano, que eu acho que essa é a grande sacada da inteligência artificial, a gente vai conseguir produzir conhecimento como a gente nunca produziu antes. Por quê? Porque toda essa informação ela vai ser exponencial. Eu posso, por exemplo, mandar uma rede dessa, um modelo matemático qualquer, resolver, por exemplo, uma equação diferencial e conhecer todas as variáveis, e ele vai fazer um cálculo preciso como a gente faz no Wolfram Alpha, no Matemática, no MATLAB, uma coisa assim. Tá? Só que é o seguinte, o conhecimento humano vai permitir a gente aplicar aquilo ali para uma situação que talvez não tenha acontecido. E aí a gente acaba potencializando a inovação, que a gente vai estar tratando problemas que a humanidade até então não se defrontou ainda. Só que a gente vai estar usando todo o histórico, todo o conhecimento que até então estava disponível, segmentado em silos, mas, no entanto, de acordo com o interesse da empresa e com o potencial de investimento, a gente vai conseguir fazer isso crescer exponencialmente. E esse é um aumento, né? Esse é o resultado da carta da Elon Musk e de tantos outros, porque é assustador, esse potencial é assustador. Eu trabalho com isso, né? E eu vejo aqui, tem clientes, por exemplo, várias empresas muito grandes, por exemplo, o iFood, ele está fazendo, a gente aqui usa o GPT-4, entre uma das ferramentas, e a gente fala com ele através de API. Porque uma coisa é você achar, você falar com ele pelo prompt, então ele parece ser limitado, mais limitado que o 3. Mas quando você fala através de API, você vê um outro mundo que a pessoa pelo prompt não consegue descobrir. Então você realmente começa a conhecer o potencial da ferramenta. Então, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, o que o iFood está pensando em usar esse tipo de rede generativa, não GPT em si. Imagina você fazer um pedido de comida sem ter que usar o aplicativo do iFood, você pela sua Siri, pela sua Alexa, ou que seja qualquer interface de processamento de linguagem, né, de NLP, como a gente chama. Você simplesmente fala: eu quero comer um bacalhau Zé do Pipo, com um abacaxi de sobremesa, um suco de manga, e quero pagar R$50 por isso. E simplesmente o aplicativo, ok. E vai te entregar, você não interagiu com aplicativo nenhum. Então você imagina o potencial para a humanidade. Tá? A gente está falando de uma aplicação, de uma coisa no dia a dia, mas a gente pode replicar essa mesma situação para pesquisa, para o conhecimento,
né? Se a gente pensar na memória lá de um monte de coisa que a gente aprende na faculdade e fica guardado que a gente não resgata nunca, você imagina você ter isso a poucos segundos a partir de uma linguagem natural, porque agora o computador aprendeu a linguagem do homem. A gente não precisa sequer aprender a programar, porque ele mesmo é capaz de gerar os próximos códigos. E a gente tem feito isso aqui, e esses códigos têm ficado cada vez mais funcionais, tá? Então, é onde a gente está, no caminho que a gente vai, a gente pode imaginar. Talvez não com a precisão de Verne, de Asimov, de tantos outros futurólogos, né, hoje chamados futurólogos, mas escritores de ficção científica, que conseguiram antecipar o futuro. Então, acho que como pensadores, talvez esse seja o nosso maior desafio. Bom, era isso que eu queria falar, acho que eu falei até demais. Não, beleza. Viviane, só um minuto. Deixa a Tereza falar e tu fecha. Que ainda tem o Wagner também. Só um minutinho, Viviane. Tereza, fala. Então, eu vou falar. Boa noite, primeiro, a todos, né? Eu fico aqui escutando, sabe? E já falei isso com o Nepô 1000 vezes e fico repetindo. Você falou de Star Trek, eu acho que eu estou lá no Shrek, lá, no tão distante que é a educação. Porque essa semana, mais ou menos uns 15 dias, se não faz ainda 15 dias, nós tivemos uma reunião geral aqui, e eu estou num grande centro, que é Vitória, capital, não estou falando de interior. E a palestrante pediu para levantar a mão quem já tinha ouvido falar no Jequiti, no chat. Eu e mais um levantamos. Eles nem ouviram. Os educadores de Vitória, média de 1000 pessoas no auditório, e a moça repetiu, perguntou, e eles não sabiam. E assim, claro que surgiu essa curiosidade, a gente volta para a escola, e um dos comentários, né, eles vieram me perguntar e tal, mas eu sei mesmo, eu estou aprendendo aqui muita coisa, eu falo isso com o Nepô. E uma das perguntas era, mas acabou um ou outro lendo e falou que nos Estados Unidos já tem uma reclamação dos professores de que os meninos agora não aprenderiam mais ler e interpretar, por causa do chat. Tal. Aí eu voltei para eles a pergunta, falei, quantos alunos nossos aqui não sabem ler e interpretar e não tem nem internet em casa? Então, assim, eu falei, não é a tecnologia. Então, são esses questionamentos que eu sempre comento aqui, que eu tenho que fazer muito devagar, porque eu ainda não descobri meu público-alvo. Eu falo muito para educador, mas eles não estão me ouvindo. Talvez até por ser partner, não sei. Ou talvez até por eu ter vindo aqui colher algumas coisas, ainda poucas, né, porque o meu tempo é reduzido, e eu não consegui ainda mostrar para um monte de gente que o mundo mudou e que aqui está. E são educadores. Então, a minha preocupação hoje é isso. O quanto a Bimodais vai poder colaborar, cada um no seu quadrado, com essa educação. Com esses jovens que não estão preparados para esse mercado de forma alguma. De forma alguma. E eu tenho uma consciência disso porque eu vivencio numa capital. Eu não estou falando de um interior. Né? Estou falando da capital. Então, vocês imaginam como que isso ainda está distante, né? Que é aquilo da chuva que não chove com a mesma intensidade para todos os lugares, a chuva da tecnologia. Então, assim, é preocupante a gente ouvir tanta coisa, né? E que tipo de inovação? E eu volto para vocês. Qual o nível de inovação nós vamos precisar vender para a educação? Porque é totalmente bem distinto, né? Do que a gente está falando. Ed, vou só pedir para você segurar. Você vai fechar junto com a Viviane. Wagner, fala você, que a gente agora já está batendo no nosso teto. Fala, Wagner. Impressões aí. Hoje eu vou pular porque eu estou num lugar muito barulhento, cara. Estou dentro do metrô e vai e volta. Não estou legal para falar agora. Beleza. Então deixa agora por ordem. Viviane fala, depois Guedes fecha a nossa live. Vai. Na hora eu ia até botar um pouquinho de lenha na fogueira em relação à questão do que ele falou de dois aspectos. Um, que, assim, eu acho fantástico, eu vejo assim também, é muito mais
uma solução de algumas questões lá da gestão do conhecimento, né? Uma evolução. E eu acho assim que as pessoas vão ter que aprender a aplicar realmente, elas vão ter que. O gap vai ser, talvez seja um pouco maior, no sentido de ela tem que aprender o que é aquilo ali e aprender aquela informação e aprender como aplicar, né? Porque o dado em si já vai estar na mão dela, já, a informação já está construída na mão dela, um pouco do conhecimento daquilo ali já está, né, resumido. Inclusive, até abrindo um parênteses, eu mesma, outro dia eu fui fazer um texto para fazer uma chamada para um evento, e eu falei assim, tá bacana, mas não tá vendedor. E aí eu mesma fui pedindo para o ChatGPT e fui conversando sobre o tema, até que ele me trouxe um texto, ele é 10 vezes mais vendedor que eu. Então, assim, quer dizer, eu levei o conhecimento, eu imputei mais informações, mas ele me trouxe, né, algo mais. E é isso daqui para frente que vai acontecer. E a outra coisa que eu ia brincar aqui foi na hora que você falou que a respeito do que o Milton falou a respeito das startups, que muitas das vezes elas se preocupam mais em divulgar, é porque aqui no Brasil ainda é muito imaturo. Mesmo o investidor aqui no Brasil, ele ainda não conseguiu entender, muitas das vezes, no que ele está investindo, o que vale a pena ele realmente alimentar, né? E há uns 4 anos atrás eu propus alguma coisa que eu falei assim, eu vou criar uma base de conhecimento, depois vou transformá-la e trazer um pouco de inteligência artificial. E eu mesmo não recebi investimento, sendo que investir em outras que estavam muito mais cruas, sendo que eu descrevi para a pessoa o que seria o processo até chegar na fase de IA. Então, assim, é uma outra dificuldade e realidade um pouco diferente que a gente vê entre aqui e lá fora, né? Tem algumas discrepâncias aí. É isso. Guedes, fala. Harold, tudo bem, cara? Daqui a pouco tu vai fechar a live aí. Tu vai fechar. Agora é o Guedes. Bem, beleza, pessoal. Cheguei atrasado aí, desculpa. Fala, Guedes. Tá sem som, sem som. Tá mudo. Queria comentar aí o levantamento da Tereza. Tereza, a área educacional é uma área que a gente dá muita atenção aqui na EP, né? Porque a gente acredita piamente que o processo tradicional está completamente obsoleto, tá? Isso é uma coisa que a gente acredita observando, sobretudo, o público que a gente atua. A gente hoje, o Grupo EP como um todo, atinge 55 milhões de seguidores, e a grande maioria é jovem, grande maioria, né? Geração Y, Z e Alfa. E a gente observa que está completamente obsoleto. Os jovens hoje eles aprendem vendo TikTok, né? Então, eu queria comentar para você um ponto de vista meu, baseado numa experiência que eu tive ano passado. Isso também desmistifica algumas coisas, né? Em relação ao Brasil, fora do Brasil, muito se acredita que Portugal, né, por causa do Web Summit, capital da inovação europeia, blá, 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 a gente tem filial em Portugal. E um dos nossos clientes lá em Portugal é o maior grupo educacional de Portugal, que é o Grupo Lusófona. Não sei se você conhece esse grupo. São 40 mil alunos, 40 mil alunos. E eles nos contrataram porque eles queriam, olha, eu quero fazer a transformação digital aqui do Grupo Lusófona, eu quero usar gamificação, storytelling, entertainment design, metaverso, que é uma coisa que a gente faz muito, né? E, Tereza, o contrato não durou 6 meses. 6 meses. 6 meses cancelaram o contrato. Mas, por quê? Essa foi a minha pergunta. Por quê? Conversando com o reitor, eu falei, reitor, o que não deu certo? Os alunos não gostaram, não funcionou? Qual é a sua percepção? Ele falou, não, pelo contrário, Guedes, os alunos adoraram.
Eu tive problema foi com os professores. Então, o que eu tenho observado, Tereza, é que não adianta, e aí pegando o teu levantamento, não adianta a gente achar que o problema é na ponta, que é no aluno. O problema não é na ponta. O problema é no meio. O problema são nos pais e nos professores. São quem leva. Criança e adolescente não tem maturidade para decidir o que vai aprender e como vai aprender. Né? Aquela parábola budista. Nunca leve um cavalo para uma loja de barro. O problema não é o vaso nem o cavalo. O problema é você que levou o cavalo para lá. O cavalo não sabe para onde vai. Se você leva ele para uma loja de vaso de barro, ele vai quebrar tudo. Mesma coisa criança. Se você deixar, ele vai aprender hoje no TikTok. Ele vai aprender no YouTube. Se o professor é chato, o professor não usa formas de efetivamente, a criança não vai fazer. Agora, se o professor não sabe nem o que está acontecendo em torno dele, desculpa, o problema é do professor. Então, não adianta a gente tentar reformular formas de aprendizado, etc., gamification, metaverso, etc., se quem está no meio não está aprendendo. Ou não quer aprender. Mas o governo menos... Desculpa, olha só, não tem essa desculpa. Hoje, qualquer coisa que você quer, você encontra no YouTube. Você encontra nas redes sociais. Você encontra no chat GPT. As pessoas não estão sabendo procurar. Ou sabem procurar, ou querendo procurar. Porque o status quo, tudo aquilo que já passou, tudo que já aprendeu, é mais fácil guardar aquilo, não aprender mais nada e dizer, não, é assim que sempre foi, sempre será. Não, não é. Até 2025, 65% da população é geração Y e alfa. Gerações gamificadas. Se você não usa esse tipo de instrumento, por exemplo, gamificação, como instrumento que vai motivar a engajar, simplesmente daqui a pouco eles não vão nem mais para a escola, não vai para a universidade. Você está vendo a quantidade de pessoas que não querem mais ir à universidade. Não vai mais. Entendeu? Porque é chato. Eu vou aprender com o ChatGPT, vou aprender com o YouTube, vou aprender com o TikTok. Então, os educadores é que tem que fazer esse processo. Os educadores, tá? Do meu ponto de vista, baseado numa experiência que a gente está tendo na área educacional. Tá legal? Era só os 5 centavos que eu queria colocar em cima da tua provocação. A gente pode continuar pensando isso, tá? A verdade é que a gente vai ver aquele filme Lutero, de 1450. Lutero vai lá e fala assim, eu quero que o meu desejo é que todo mundo leia a Bíblia. Aí o cardeal mete o dedo na cara dele e fala, se nem os padres entendem a Bíblia, como é que um cidadão comum vai ler a Bíblia? Entendeu? Não vamos deixar que as pessoas acessem a palavra de Deus, porque eles não vão entender. Entendeu? Então os intermediadores, olha só, galera, você vai fechar agora, Harold. Galera, o negócio é o seguinte, o mundo funciona da seguinte maneira, o ser humano, nós temos um ambiente de intermediação, que define um modelo cooperativo, a gente aumenta a população, o modelo de intermediação fica obsoleto, vem um novo modelo de intermediação mais sofisticado, com inteligência artificial, uberização, blockchainização, Bitcoin, Titcoin, YouTube, TikTok, tudo isso vem para ajudar a resolver a crise. E, obviamente, que a elite, que foi o que o Borella contou no case dele, na dissertação dele, que ele chamou os oráculos, se colocam contra. Porque, como eu até vi num filme, né? Ninguém, como é que é a história, né? Ninguém é a favor daquilo que tira o seu leitinho da criança. É uma coisa mais ou menos assim. Entendeu? Vai tirar o leitinho da criança? Sou contra. Não interessa por quê. Vai tirar o meu status? Sou contra. Thomas Kuhn. Vai tirar meu status? Sou contra. Vai tirar o meu leitinho? Sou contra. Vou ter que aprender alguma coisa que eu não quero? Sou contra. Acabou, não tem discussão. Foi assim na monarquia, a passagem para a república, foi assim a passagem do feudalismo para o capitalismo, foi assim a passagem do cristianismo para o protestantismo, que se descentralizou a igreja, e vai ser assim o tempo todo, essa briga está aí. Né? Sapiens 1.0 com Sapiens 2.0. Faz parte, entendeu? Faz parte. Harold, fecha aí nossa reunião. Opa, obrigado aí pelo espaço
Eu acho legal o que o Guedes falou ali sobre a população daqui a um certo tempo, a maior parte ser a nova geração aí nativa digital. Eu acho que essa discussão é muito de agora, né? Do momento que a gente está vivendo, mas daqui 20 anos não vai ter gente debatendo isso aqui, porque aquela geração Já era, né? Eu sempre falo com meus clientes, assim, eu até estava uma vez num evento lá, com um evento de conselheiro, aí tinha um cara lá falando da sucessão da empresa dele, não sei o que, daí eu falei assim, cara, esse é um problema que você está tendo hoje, mas que quando a tua sucessão sair, não vai mais ter problema, porque os teus clientes já não vão mais ser o mesmo que você está tendo agora, entendeu? Então, eu acho que é muito esse momento de transição que tu fala tanto, assim, né, pô, que eu acho que aqui que está o grande desafio. Eu acho, Guedes, falando aí da educação, que foi o pedaço que eu peguei, uma coisa que eu sinto muito falta no Brasil, eu estudei numa excelente escola aqui na faculdade, na melhor escola de negócios na minha pós, e, cara, eu sinto muita falta de uma comunidade. Tipo, o trabalho de alumni aqui no Brasil não existe, né? E eu acho que essa é a grande sacada, tipo, o ChatGPT, o YouTube, tu já resolve todo o problema de conteúdo, mas tu não resolve o problema de network, entendeu? E aí eu vejo colegas meus que estudaram em escolas fora do Brasil, ou mesmo, tipo, influenciadores que estudaram em grandes escolas fora do Brasil, a rede de networking é absurda. Eu montei uma escola, uma época, uma EdTech nos Estados Unidos. Cara, até hoje eu faço negócio com o pessoal que participou da EdTech, porque a gente manteve um grupo de alumni, entendeu? E, cara, isso é zero nas universidades do Brasil, entendeu? E esse é o verdadeiro valor que poderia surgir, já que o conteúdo agora, né, democratizou absurdamente, esse é o olhar que a universidade, na minha opinião, deveria ter, assim. Legal. A gente, inclusive, para fechar, amanhã eu vou anunciar, o Harold até foi a sugestão dele e já tinha outras pessoas falando, né? Estamos criando um novo grupo e esse grupo tem um café, eu vou mandar o link para vocês, tem um café e vai ter um grupo de aprofundamento dos conceitos da escola. Só que esse grupo vai ser um grupo cheio de mimimi. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Para poder discutir os conceitos da escola. Não é para a gente, como acontece no grupo lá, né? Olha só o que eu li, não sei aonde, olha só, não sei o que eu vi. Tá, isso aí é o café. Ali não. Vamos pegar esse conceito, vamos discutir, etc. O que é o que a gente está fazendo na escola. Aprofundar a discussão, aproveitar. Tem uma coisa que eu acho interessante, e eu vou falar dessa pessoa, que não sou eu. É engraçado isso, né? O artigo de amanhã vai falar sobre os Einsteins de cada um. Eu tenho dentro de mim um cachorrinho que é o cachorrinho criativo. Eu administro esse cachorrinho. E ele tem uma série de facilidades. Então não é o Nepo. O mérito do Nepo é administrar esse cachorrinho. Então eu acho que uma das grandes novidades que a gente está tendo, isso também aconteceu na Renascença passada, é o seguinte: o diferencial é uma pessoa. O diferencial na disrupção é uma pessoa. O diferencial na incrementalidade é grupo. Isso é uma discussão interessante, Harold. Entendeu? Porque esse cachorrinho que eu tenho, ele tem uma determinada facilidade que não é o Nepo, que eu vejo, eu me surpreendo com ele em vários momentos. E eu tenho uma persistência, então eu vou construindo uma coisa nova, que eu pego lá os canadenses, trago os canadenses e fico em cima, melhorando, que é isso que a gente está precisando fazer. Então, em torno de um cachorrinho desse, a gente estruturou a escola. Né? É o Nepo que é o curador. Eu sou o curador, mas eu sou o curador desse cachorrinho. E eu administro esse cachorrinho. Então, em função disso, a gente consegue ver coisas que a maior parte das pessoas não vê. E aí, então, por isso que às vezes a gente não consegue, horizontalizar o conhecimento da escola, por causa disso, porque é muito profundo, é muito denso, é muito extenso, e aí as pessoas demoram um tempo para absorver. E eu acho que com a ideia desse grupo é a gente tentar fazer isso de uma maneira mais inteligente. Bom, galera, agradeço, tá tudo gravado, amanhã eu boto para todo mundo. Prazer estar com vocês aqui.
retorno do Newton, retorno do Guedes, Harold participando. Wagner está lá dentro do metrô, não pode falar. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Anotem na agenda. Quarta-feira, última quarta-feira de abril. 18 horas, tá bom? Valeu. Show. Valeu. Obrigado, gente. Boa semana. Até mais.